Podcast PVC, feito pra você. A minha família, no geral, assim, mais por parte de pai, eles sempre foram muito do esporte. Qualquer esporte, assim. Se me dessem qualquer coisa pra jogar, eu tava jogando. Qualquer esporte eu jogo. E minha filha, por parte de pai, jogava mais basquete, assim. Daí eu tenho um irmão que é 7 anos e meio mais velho que eu. E eu cresci vendo ele jogar com os amigos dele. Tipo, eu ia ver os jogos dele, eu jogava no meio, eu era bem pequenininha, assim. Aí eu jogava no meio, de biquíni, de meia chuteira. Sempre fui metido, assim. E daí eu vi ele jogar, comecei a pegar gosto. Quando eu tinha uns 5 anos, eu pedi pra ir pra uma escolinha. Daí eu fui, daí eu jogava... Era um time de meninas, mas a gente jogava com os meninos. Os meninos, no caso. E a gente jogava bem, dava certo. Daí depois mudei de escolinha. Aí eu só joguei com os guris. Até os meus 12 eu só jogava com os guris, fui pra campeonato, tudo. E depois disso, com 12 anos, eu fiz uma peneira no Inter. Aí eu passei. Mas como eu era muito nova, eu não ia disputar nenhum campeonato, eu não quis ficar lá. Eu saí. A gente treinava futebol 7, tinha que ir a Porto Alegre 2 vezes por semana. Deram uma mão. Daí um professor de Parobé viu meu nome na lista do Inter, no Face, e me chamou no Messenger. E falou, tu não tem interesse em fazer o teste aqui com a gente, não sei o quê, em Parobé, no Getúlio. Por isso que eu conheço Nova Hartz ali, a gente já teve ali por tudo. Daí, até minha mãe falou assim, não, que tu quer estar no Inter, tu quer ir pra um time nada a ver. Eu, não, vamos lá, vamos testar. Aí eu fui. Fiz o teste, gostei das meninas. E lá eu ia jogar o Gauchão Sub-15. Tipo, ia ficar no banco, mas eu ia estar junto, eu ia participar, pegar a experiência. E aí a gente gostou. Daí eu joguei, em 2017 eu joguei o Gauchão Sub-15. A gente foi campeão em cima do Inter na final. A gente ganhou delas 3 vezes. E aí começou a criar uma rivalidade. A gente começou a pegar forma, a gente jogou brasileiro, jogou liga de desenvolvimento. E em 2019, início de 2019, a prefeitura de Parobé encerrou o projeto, que era um projeto de um colégio. Tinham meninas que se matriculavam no colégio só pra jogar lá e tudo mais. E daí em 2019 eu fiquei sem time, as meninas foram todas pro Criciúma, mas meus pais não deixaram eu ir porque eu era muito nova. 13, 14. Daí, enfim, eu incomodei pra ir, mas não deixaram, e eu fiquei jogando com os meninos ali em Capão, que é onde eu moro, numa escolinha licenciada de São Paulo. Daí a gente foi viajar, jogamos a Copa das Licenciadas e era só eu de menina. Eu era a única menina. Daí, tá, tudo bem, joguei. Ainda não tinha muita disparidade de tamanho, que agora, com a cidade que começa a ficar disparelha, daí não tem mais como, com força e tal. Daí, 2019, no final do ano, o Criciúma me chamou pra jogar só a liga com eles. Daí eu só fui pra jogar o campeonato, depois voltei pra casa. E no início de 2020 eu fui pro Grêmio. Consegui conversar com eles lá, consegui um teste e passei. Daí aconteceu toda a pandemia, a gente ficou treinando por EAD, né? Eu fiquei um mês só morando em Porto Alegre. A gente treinava, tipo, físico só. Agachamento, corria 3 vezes por semana, treinava por vídeo. E quando a gente voltou, se eu não me engano, era agosto. Não sei, era por ali, final do ano. A gente voltou se preparando pro Brasileirão, que ia ser em dezembro, Brasileirão Sub-16. Daí a gente viajou pro Brasileirão e eu machuquei meu joelho no primeiro jogo. Eu machuquei meu menisco. Tá, a gente fez os exames, aí eu tive que operar. O Grêmio pagou tudo. E depois que eles pagaram minha cirurgia, eles mandaram embora. É tanto no masculino como no feminino, eles não estão nem aí. E aí apareceu o teste no Juventude, eu tava voltando de lesão, eu tava fora de forma completamente. Eu fazia um mês que eu tava treinando, né? Mas naquelas ainda sentia dor e tal. Dor sinto até hoje, né? Mas eu passei no Juventude, graças a Deus. Daí lá a gente jogou o Gauchão adulto, o Gauchão Sub-17, o Brasileirão Sub-18. E é isso, né? Agora eu tô no Ju, tô bem feliz. Eu vou complementar perguntando como foi recuperar a confiança para pisada, né? Porque eu acho que quem machuca o joelho para depois pisar com confiança deve ser bem complicado, né? Eu machuquei, graças a Deus, eu não machuquei o ligamento, eu machuquei só o menisco, só. Sim. Eu tirei uma partezinha ali do menisco que estourou. A princípio eu ia fazer uma sutura, ia demorar praticamente quase um ano, assim, pra voltar. Porque até ele estruturar de novo, eu ia ficar 6 semanas sem mexer a perna, sem encostar o pé no chão. Aí no fim não precisou, eu só tirei um pedacinho ali, fiz a cirurgia, fiquei um tempinho só fora. No início, na físio, dói pra fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu perdi o movimento de esticar e dobrar toda a perna, né? E essa foi a pior parte, tipo, até recuperar todo o movimento era uma dor assim, ó, desgraçada. Depois, não, a vontade de jogar bola é louca, né? Dá vontade de pegar uma bola e sair correndo. Quando eu dei o primeiro chute de esquerda, assim, doeu, daí eu fiquei. E era de apoio pra fazer agachamento, pra fazer tudo. E assim, contar que eu perdi um monte de massa muscular.
e tudo mais. E o meu joelho até hoje, eu tenho que fazer gelo nele depois dos treinos. E qualquer coisinha, assim, por exemplo, em um dos jogos do Gauchão adulto, eu estiquei minha perna assim e ela bateu no meu joelho. E depois do jogo ele inchou bastante. Qualquer coisinha assim que aconteça, ele incha bastante. E ainda dói. Mas é normal, acho que vai doer sempre, então. Fiquei curioso agora, essa chegada do guri aí foi um drible? Tu driblou ele e ele pá! Não, cara, pior que foi nesse campeonato com o São Paulo, das escolinhas do São Paulo, que eu tava, que eu era a única menina, né? E essa era a semifinal do campeonato. E a gente tava no mesmo hotel que os guris do outro time que ia jogar com a gente. E aí a gente ouvia pelos corredores, tipo, a gente vai machucar a guria, a gente vai tirar ela do jogo. Tipo, sabe? Foi na maldade mesmo. O meu treinador foi falar com o juiz e com o treinador deles antes do jogo, falou assim, ó, tá, a guria tá ameaçada, não sei o que, eles estão falando tal coisa, tal coisa, tal coisa, e eu, tá, tô nem aí, né? Vou jogar, não vou fazer nada. Por uma das primeiras, acho que foi uns 10 minutos de jogo, eu estiquei a perna assim pra dar o passe e o guri veio no meio do meu joelho, com o joelho dele. Dali pro hospital. Então, eu queria te perguntar em relação aos teus sobrenomes ali. Eu vi que Lessa e o outro eu tô na dúvida como é que pronuncia. É Eu vou Leote. tentar aqui. Leote. Ah, Leote. É, mas os Lessa que são daí, eu não sei se meu primo ele é Lessa, porque eles não são tão próximos assim da família. De mim, né? No caso, eles são bem próximos da minha mãe. Mas o Lessa em si é daí, se eu não me engano, o Leote também. Pelo que eu Eu pesquisei tô aqui num também. grupo que tem os Leote de Portugal. Era sobre isso a minha pergunta, ó. Como tem origem portuguesa, tu vai vir para cá, tu pensa em conquistar daqui a pouco, buscar, pesquisar, se tem como fazer uma cidadania portuguesa, tá nos teus planos? Com certeza. Se der, eu pretendo fazer. Já vai te ajudar bastante aqui, porque aí tu não vai utilizar aquelas vagas de estrangeiro, né, Sim, nos sim, clubes. sim. É, eu acredito que se eu acabar ficando no clube, eu tenho que estudar, né? Eu ainda não acabei o ensino médio. Eu consigo, né, ficar morando legalmente aí. Aproveitando, né, deixa eu confirmar aqui, eu gosto, aqui, não sei se a Júlia tá ligada no PVC, que é o maior comentarista de Aham, futebol do aham. Brasil. Ele é cheio das estatísticas, né, gosta de falar tudo certinho e tal, por isso o nome do nosso podcast é PVC. E eu gosto sempre de trazer as datas certas aqui, ó. 28 de novembro, lá em Porto Alegre, teve Grêmio e Juventude, né, a semifinal, né, do Campeonato Gaúcho, jogo único, sub-17, claro. E estavam lá duas convidadas do podcast PVC, Michele e Júlia, dominando ali o meio-campo, né? E aí eu quero que tu me conte, né, um pouco como é que foi essa partida, porque tu passou pelo Grêmio, teve essa história aí, né, fizeram um pouco caso, né? Fizeram um pouco Sim. caso de ti, tipo, tá lesionado, então vai embora. E aí eu queria que tu contasse um pouco como é que foi essa parte, assim, ó, agora eu vou enfrentar o Grêmio, ou só tu levou numa boa, é só mais um jogo, e contar como é que foi um pouco, assim, do jogo, porque a estrutura deles, né, é maior lá do clube Grêmio, né, Sim. e também eles têm, eu acho que talvez até preparação física, não sei melhor, e se dá para perceber isso dentro de campo, isso que eu quero saber também. Cara, por ser um ex-clube, sempre dá um gazinho a mais, né? Tipo, vou provar pra eles. Sempre dá essa vontade a mais, só não dá pra deixar afetar, assim, tipo, no excesso de vontade, acabar, né? Mas nervosismo e tudo mais. Foi um jogo. Eu tava muito pilhada pra jogar esse jogo, muito. Quem conviveu comigo sabe, eu falava, nossa, tô assim, ó, eu tava exalando vontade de jogar contra elas. Foi um jogo que a gente se defendeu bastante, né? O que já era esperado, dentro da nossa proposta, que era se defender e jogar no contra-ataque. E a gente conseguiu fazer ela bem certinho, tanto que o primeiro tempo acabou 0-0. E todo mundo que passava ali tinha Inter e Pelotas do lado. E os treinadores do Inter passaram, perguntaram pro nosso fotógrafo: quanto tá? 0-0. Ele, tá, mas já começou? Ele, sim, tá no intervalo. Sabe? E daí, tipo, ninguém botava fé na gente. Eu acredito que nem elas botavam muita fé na gente. Então elas falaram, jogo fácil, vamos ganhar, tirar de letra. E deu pra ver isso dentro do campo, porque elas, ao meu ver, estavam bem nervosas, assim, tipo, a comissão. E a gente se defendendo e com uma solidez defensiva, assim, bem boa, com cabeça no lugar. Chegou no intervalo, a nossa ideia era levar pros pênaltis. E a gente tomou um gol ali faltando uns 10 minutos pra acabar o jogo. A gente tomou um gol, bate-rebate, pegou numa, pegou na outra, pegou na trave e entrou. E a gente teve que subir as linhas, aí faltando uns 5 minutos pra acabar o jogo, a gente tomou outro e foi 2-0 que acabou o jogo. E dentro da nossa, tipo,
Óbvio que a gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas por a gente ter batido na trave, assim, quase, sabe? Por 10 minutinhos a gente levava pros pênaltis, sente mais. Se fosse um jogo, assim, mais desequilibrado, tá, não tinha muito o que fazer. Mas como foi um jogo que foi bem parelho, a gente sabe que a gente podia ter passado, doeu mais. Mas a gente, no final do jogo, o treinador nos chamou e falou assim, olha, eles treinam há 3 anos, eles têm um investimento absurdo, a gente treina há 6 meses, a gente conseguiu bater de frente com quem ficou em terceiro lugar na Copa Nike, que é um dos maiores campeonatos que tem no país. Então a gente, né, conseguiu nossos objetivos. Ainda batemos de frente com elas, assim. Tanto que elas nem comemoraram tanto, assim. Tipo, acabou o jogo, elas ficaram mais na dela, assim. E foi isso, mas foi um jogão. Elas tiveram uma expulsa. Elas têm peças de seleção, meninas de seleção brasileira de base. Elas treinam 2 turnos. Elas têm uma baita de uma estrutura do investimento e a gente bateu de frente com elas. Então, querendo ou não, é um baita de um passo já, né? É um avanço. A gente não ficou satisfeita porque a gente viu que dava pra ter ganho, sabe? Mas dentro da nossa realidade foi um resultado bom. Terceiro lugar, pro saldo de gol. E se eu não me engano, antes ele tinha falado, ou foi o Rogério, agora eu não vou me lembrar, sobre a parte física, que tu está se preparando bastante para a parte física. Conta um pouco disso, porque assim, eu já conversei com muitos jovens, né, que vieram para cá, e os treinadores sempre falavam, né, olha, vai treinar antes de viajar, porque quando tu chegar lá, tu vai ver a diferença física. E eu vou só lembrar aqui, ó, tem um time que está quase caindo aqui, ó, esse aqui ainda não caiu, mas o outro caiu. Aquela vez que o Grêmio enfrentou o Real Madrid, hoje ou daqui uns dias está fazendo 4 anos, não sei se já fez, a gente sentiu a diferença física notável, era nítido, assim, a diferença física. E aí eu quero que tu fale um pouco dessa parte também, o que tu tem falado com os treinadores sobre isso, para a gente também mostrar para quem também quer futuramente vir para cá, para a Europa, que essa parte é muito importante. Cara, eu acredito que essa seja a grande diferença entre o futebol europeu do Brasil, né? Dá pra ver nos caras, o William, por exemplo, que tá no Corinthians agora, que jogava na Europa, o preparo físico, ele tá voltando de lesão e dá pra ver nitidamente a diferença. Contra o Grêmio, ele deitou, ele fez o que ele quis, porque ele corre muito, ele tem 3 pulmões, acho. Voltando de lesão, entendeu? Os caras são muito mais preparados fisicamente, psicologicamente, porque aí a técnica faz muita diferença, com certeza, mas eles correm sem a bola. Não é a bola, que é eles se movimentam, a intensidade é completamente diferente. É por isso que quando o jogador brasileiro vai pra Europa, ele sente muito. Porque o futebol daqui é mais catingado, é parado, é mais na porrada, e aí não, é puro preparo físico. Ó, eu quero que tu conte mais sobre a parte física, que tu falou, mas não respondeu. Como é que tá sendo isso aí? Tá treinando na areia? Quero saber. Tô treinando, eu faço academia funcional. Agora eu vou começar. Terça-feira eu tenho aula o dia inteiro, daí era o único dia que eu não tava treinando. Mas no resto eu tava fazendo academia funcional, treino específico com bola, treino de força, resistência, correndo na academia, na esteira. Mas tá sendo acompanhado ou tá fazendo sozinho? Acompanhado. Eu tô fazendo com o físio que tratou meu joelho. Isso é uma dica, né, que tem que dar, né? Sempre acompanhado de um profissional. Nunca vai achar, eu sei fazer. Sai correndo. Quando a gente voltou do Brasileirão, a gente teve uma semana de férias, e aí a gente foi lá pro Parque dos Macaquinhos, lá em Caxias. Que é tipo uma praça, assim, que tem é tipo, não é uma pista, né? Mas é bem redondo, assim, tipo, lá pra tu correr em volta da praça. Daí meu Deus, um terror, né? A gente fazia circuito, depois corria. Não sei se vocês já viram as séries, assim, por exemplo, do Fred, dos Impedidos, que fez as sériezinhas de futebol, que eles vão pros parques correr em tempo. Pré-temporada no meio do ano. E o preparador físico, ele fica lá, né? Vamos, e aí tu cansado, o suor assim, caindo no olho. Uns 3 graus. Tava frio. Tava frio pra caramba, era julho. Em Caxias nevou esse ano. Eu vi a neve pela primeira vez em Caxias. Eu ia perguntar da questão, tu falou de Capão da Canoa. Tu nasceu aí, tu mora aí desde criança, conta um pouco da tua origem. Eu tô em Tramandaí agora, eu nasci aqui em Tramandaí. A gente morava em Imbé,
Mas em Bé não tem nem hospital, Ah, não tem nem como nascer em Bé. Daí eu morei em Bé até 2019, praticamente a vida inteira. Daí em 2019 a gente se mudou pra Capão, porque o meu pai trabalha lá, ele tem uma clínica veterinária lá. ah, Daí ele fazia o trajeto todo dia. Daí a gente foi pra lá pra ficar mais fácil pra ele. Daí agora é minha mãe que vem trabalhar em Bé todo dia. tá, Porque a minha mãe é entendi. professora aqui. E aí eu tinha meus avós aqui também, então eu vivi aqui. Aí meus avós faleceram. Eu continuo vindo, meu dia não moro aqui, é aqui onde eles moravam. Sim. Mas eu não venho mais tanto, assim. Eu estudava aqui, né? Daí morando em Caxias também, nunca mais vim pra cá. Sim. Mas é a cidade E como é que que, eu. Se tu me largar em qualquer lugar de Tirandeio, eu sei voltar pra casa. e como é que é assim, agora fugindo completamente de futebol, como é que é, tu que morou agora um período em Porto Alegre, morou um período em Caxias do Sul, como é que é a vida praiana? Porque eu nunca morei numa praia. Agora eu morei aqui em Portugal, numa cidade praiana, mas não sei, eu não senti muita diferença. Uhum, Porque eu não sou aquele cara que vou lá, fico lá admirando o mar e tal. uhum. Mas como é que é a vida praiana? Porque eu, muitas das vezes, fui a Tramandaí, Imbé, conheço ali as outras, agora me fugiu o nome, Presidente. Aham. Não vou lembrar Tem os outros nomes. Mariluz, tem Shangri-La, tem Capão, Mariluz, Atlântida, isso, tem várias aqui. isso aí. Aí eu ia sempre, né, e tal, e aí eu sempre me questionava, como que deve ser morar aqui? Porque, tipo, o ano todo tem só as pessoas que moram ali. Daí chega dezembro, janeiro, Daí a lota. cidade lota, né? Me É. conta um pouquinho, assim, eu fico curioso sobre isso. Eu moro na praia desde que eu nasci. Tipo assim, eu tenho eu gosto muito da natureza, assim, de estar na praia e tudo mais. Curiosamente, é muito raro ir na praia, que eu moro. É, Tipo assim, eu vou na praia das outras cidades. Que eu moro é muito difícil de. É sempre assim, quem mora na praia não vai na praia. Não é porque tu mora na praia que tu vai viver dentro do mar, entendeu? A gente é, vivia no Imbé, por exemplo, é uma das praias menores daqui, né? Então a gente quase nunca ia. Na de Tramandaí eu ia mais quando eu era menor. Agora em Capão eu tô indo às vezes andar de bicicleta e tal, daí é bem legal lá na beira. Mas eu gosto muito da praia de Torres. A gente sempre ia veranear em Torres. Tem gente que sim. mora na praia e vai veranear em outra praia, né? Vou entregar aqui. Torres, eu não sei se a Júlia vai concordar, mas Torres é muito bem vista, muito visitada, porque ela é a menos gaúcha das praias. Ela é na divisa com Santa Catarina, então É, ela tem aquele ar das praias catarinenses. as praias catarinenses são. Não tem nem comparação, né, com as praias daqui. Não. Mas eu não vou muito na praia. Daí morando em Porto Alegre eu senti a diferença porque é uma cidade muito grande, né? Tipo, muita gente. Eu não gosto de cidade grande, assim, que nem Caxias. É gigantesca, eu não gosto. Eu prefiro ficar É, em bem, entendeu? Dá pra andar na rua a pé, com o celular. Tá, claro que tem risco, mas não tanto que nem Porto Alegre. Porto Alegre tu não pode sim. respirar sossegado. Eu particularmente prefiro cidade pequena, assim. Quando eu fui pra Porto Alegre, eu sofri um pouco. Que Só imagino. é muita gente. Caxias também, se tu for caminhar no centro, eu tenho pavor de caminhar no centro de Caxias. Eu fui jogar em São Paulo também, na capital, a gente foi na 25, meu Deus do céu. É muita gente. Nossa. No verão, quando todo mundo vem pra cá, a gente foge, tipo, enchia um terreno no camping. Aí todo mundo ia pra praia, a gente ia pro camping. Fugir da muvuca, que final de ano ali é uma loucurada. Sim, ali na beira do mar de Tramandaí, na virada do ano, Ah, em Capão esquece. também, ali na frente do letreiro, que tem Capão na Canoa. Nossa, no outro dia é Sim. só garrafa. E a competição de carro de som. Todo Nossa mundo liga o senhora, seu não som tem com como uma tu ter música paz na diferente. praia. Outra coisa também que faz diferença aqui, por exemplo, Caxias. Tem lugares de Caxias, por exemplo. Se tu for ir de um lado de Caxias até o outro, dá pra tu ir de Imbé a Capão. No tempo que tu faz, sabe? Então aqui em É, Capão, por exemplo, é tudo pertinho. Tem que sair pra academia e sair 5 minutos antes, sabe? Lá em Caxias tem que sair meia hora antes. Porque senão não chega tempo. Porque daí tem tranqueira e o Jacone é bem no centro. É bem no centro. Então, bem no até centro. tu chegar lá, nos jogos do Juventude, então, meu Deus, aquilo lá é um fervo. Essa coisa aí que a gente tá falando é mais das cidades grandes mesmo, que é só Lisboa e Porto. Cidades grandes, até parece que são várias, não são duas só. Mas o que acontece? Nas outras é tudo muito calmo. Então, por exemplo, essa região do Valadares ali, né, da Praia da Madalena, ali já é outra coisa, ali já é tranquilo, de boa, não tem esse trânsito lá do centro do Porto, entendeu? Então é só tu sair ali do centro do Porto, já fica tudo calmo, tranquilo e paz, você sabe? Então, é uma das coisas que a gente mais gosta aqui em Portugal, é isso, sabe? Tem a Muvuca, que é lá no meio do Porto, no meio de Lisboa, mas saiu de lá já é tudo paz, tudo tranquilo,
e tu consegue viver em qualquer cidade aqui bem tranquilo. E essa oferta que a gente fez ali de, vamos conseguir um clube para ti, caso tu não consiga passar, mas eu acredito que tu vai passar lá. E aí a gente pode ir pensando aí, porque a gente fala que Portugal é pequeno, mas na verdade, se tu for ver, são muitas opções de cidades, de clubes, né, de locais bons para se viver, então depois a gente acaba se perdendo. Nossa, que tanta opção, só que para quem não conhece, realmente parece, Portugal deve ser assim. Depois tu vai aprendendo e vê que tem vários locais, várias cidades. A mãe aí, a mãe Simone, elogiando que a Júlia poderia ser também jornalista, porque manda muito bem na fala. Ele mostrou aí uma comunicadora, né? E isso é uma das vantagens já da Júlia. Sempre fui, desde pequenininha. Porque hoje, né, o atleta profissional, ela tem que saber falar, se comunicar, não só ali entre o vestiário, né, para ser uma líder dentro da equipe, mas também para a imprensa, né? Não que a gente seja imprensa, que eu não me considero imprensa, nós somos apenas apaixonados por futebol, que abrimos esse espaço aqui para conhecer mais histórias, né, sobre o futebol, não tem nada a ver com imprensa. Mas é muito bom isso, porque tem que realmente, para ser uma atleta diferenciada, tem que saber se comunicar para chamar atenção, porque, né, sempre tem alguém olhando e tal, um empresário, um olheiro, então isso já é uma grande vantagem que tu tem na carreira, então parabéns aí por isso. Obrigada. E eu queria que tu falasse um pouco da tua parte dentro do campo, né, eu vi que naquele jogo com o Grêmio, tu fez dupla de volância, como a gente chama, com a Michele. Tu fez zaga naquele jogo. Mas qual que é, assim, a tua posição de origem, ou tu só não joga de goleiro? Cara, eu sempre não, né? Mas a posição que eu mais joguei, assim, que eu mais me identifico, é volante mesmo. É a posição que eu gosto mais, assim. Jogava de meia também. No Grêmio eu fui meio campo, no Criciúma eu fui meio campo. Com os guris eu era volante. E agora, no Juventude, eu fui pra zaga. Gosto também de jogar na zaga, não me importo, mas eu prefiro a volância por ter mais liberdade pra jogar, né? Gosto de jogar com a bola no pé, mas a zaga também, eu nunca tinha jogado zagueira, nunca. Joguei a primeira vez aqui no Juventude e gostei, me adaptei bem, me adaptei rápido. Sim. Querendo ou não, a zagueira, ela também tem que ter a mesma visão de jogo de uma volante, porque é ela às vezes que começa ali com a bola. Isso, então ela tem que ter essa visão de jogo, cabeça erguida e tal, observando, para daí sim poder passar daqui a pouco para a volante, e aí a volante fazer lá a ligação com o meio campo e tal. Então são duas posições, vamos dizer, parecidas, porque também é muito importante na marcação, tanto a volante quanto a zagueira tem que marcar muito bem, né? Então, tenho certeza que tu vai conseguir jogar nas duas, e é bom ter isso também, vou destacar mais uma vantagem aqui, saber jogar em duas posições polivalente, já é uma vantagem para quando a treinadora, né, o treinador ficar na dúvida ali, isso aqui eu tô meio na dúvida, eu sei que ela joga bem aqui, é uma maneira de não sair do time. Não deu certo na volância, mas pode ser que dê certo na zaga. O árbitro auxiliar já tá com aquela placa de acréscimo, já temos que falar aqui que o goleiro já foi para a área, né, tentar fazer o gol. E assim, eu sempre falo que a gente criou esse podcast para que as pessoas contem as histórias, né? E hoje, mais uma vez, a gente conseguiu cumprir isso com maestria, né? A Júlia trouxe aqui a história dela de uma maneira bem... como é que é a palavra que a gente fala? Descontraída. Porque no início pode ser que pareça, né? Vou falar na frente da câmera... Mas depois tu vê que não tem segredo, ainda mais essa geração assim, né, mais nova, 17 anos, já é mais acostumada e tal. Então eu quero que quem está assistindo aqui, que talvez vai ser o nosso próximo convidado, olha só, a Júlia tá aí, o exemplo que não tem segredo. Aqui o podcast PVC é isso, é descontraído, é um bate-papo, sempre brinco que é um papo de bar, só que com água, né, sempre com água. E ainda mais a Júlia, que é de menor, né? Só a aguinha, tá, Júlia? Tá bom? Atleta. E atleta ainda, né? Atleta tem que dar exemplo. Então é isso, a gente fica muito grato, né, pela disponibilidade, que eu acho que isso que é o que mais conta hoje em dia, né? A pessoa se dispor a ficar aqui falando com a gente. Então isso é impagável, é Mastercard, não tem preço. Não, eu que agradeço. Então tá, gente, valeu.